Mas vamos lá, a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que é muito atual, mas que não começou agora. A gente vai conversar um pouquinho sobre a exposição da mulher hoje. Pode passar, Bel, por favor. Mas a gente precisa entender um pouquinho, né? O que aconteceu com a mulher? O que está acontecendo com a mulher? Ih, gente, deu ruim ali no projetor. Não, é o... Não é isso não, é a configuração mesmo. Não é o projetor não. Ao longo da história, a gente tem a mulher com histórico de subordinação, de inferiorização. A mulher era vista assim. Ela era vista como alguém inferior, ela era vista como alguém que não tinha valor, ela era vista como alguém que a sua função era se subordinar a todos os outros, especialmente aos homens. E aí o tempo foi passando e a gente tem mais ou menos aí a partir do século XIX o início da revolução feminista. A mulher ela começa a se levantar na sociedade para reivindicar algumas coisas. Ela começa a querer ter voz, ela começa a querer ser vista, ela começa a dizer, não, a gente está aqui, a gente tem o nosso valor, a gente tem o nosso papel na sociedade, a gente pode fazer algumas coisas, a gente sabe fazer algumas coisas. E aí ela começa a buscar o seu lugar dentro da história. E aí quando a gente vai vendo, na história nós temos muitos nomes de muitas mulheres que realmente fizeram a história, porque foram mulheres precursoras na luta por alguns direitos, e se hoje a mulher pode votar, é por causa disso lá atrás. Se hoje a mulher tem o direito a tomar uma pílula anticoncepcional, é por conta dessa luta lá atrás. Se hoje a mulher pode trabalhar, é por conta dessa luta que começou lá atrás. E essa luta, ela permanece até os dias de hoje. Mas uma coisa que a gente percebe hoje, né, século XXI, 2 séculos se passaram a partir do início da luta, é que a mulher foi se perdendo no meio desse caminho de luta por direitos, de luta por lugar, de luta por valorização. A mulher que era insubordinada passou a não aceitar mais essa subordinação e muitas vezes tornou-se uma mulher insubordinada. As mulheres foram de um extremo ao outro. E esses direitos que as mulheres com tanto custo conquistou, a luta que a mulher com tanto custo travou, começou a se virar contra ela mesma. Muitas coisas que nós mulheres conquistamos ao longo da história, começou a prejudicar nós mesmos, a nós mesmos. Nós começamos a ser o alvo, nós começamos a trazer para nós um desserviço, como eu costumo dizer, trazendo para nós mais um prejuízo do que um benefício. E uma desses desserviços que essa luta ferrenha feminista trouxe para a mulher é essa exposição que a mulher tomou e a maneira como a mulher hoje é vista e reconhecida pela sociedade, pelos homens e pela própria mulher. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa exposição. Um fato que a gente tem, e aí de repente algumas aqui até viveram essa época, né? As mulheres elas tinham meio que um preço. Todo pai de menina já tinha mais ou menos estabelecido dotes para sua filha casar. A sua filha era praticamente vendida. Você vai casar com fulano, porque fulano tem posses e ele tem como pagar um bom dote por você. Alguém que pegou essa época ou conheceu alguém que viveu isso? Com certeza nas nossas famílias isso aconteceu. Não porque eu ouvia isso da minha avó, não porque fulano casou com ciclano, porque o pai dela obrigou, porque o pai dela tinha posses, porque a família ia receber alguma coisa em troca disso. E infelizmente, essa mulher que era vendida por dinheiro, hoje se vende por glamour,
por status, por elogios, por agrados, por afeição, por amor, por lugar, essa mulher continua tendo um preço. A mulher hoje ela está como uma vitrine, né? Ela está exposta a ser vendida para quem deseja comprá-la. E aí nessa vitrine, eu me pergunto e pergunto para você, como você se mostra nessa vitrine? A maneira como você se mostra nessa vitrine, o que diz a seu respeito? Quando as pessoas olham para você, o que as pessoas falam sobre você? O que as pessoas pensam sobre você? E eu não estou falando das pessoas que te conhecem, eu estou falando quando as pessoas olham para você. Quando as pessoas te veem passando na rua, quando as pessoas te veem no trabalho, te veem na faculdade, ou te veem na igreja, o que as pessoas olham, o que as pessoas pensam quando elas olham e veem assim você no todo? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Sobre de que maneira a gente tem se mostrado. De que maneira nós temos nos exposto hoje? Nós temos um estereótipo da mulher hoje, pronto, que a sociedade estabeleceu. E esse estereótipo diz algumas coisas específicas a respeito da mulher. Mas e nós, servas de Deus? O que nosso estereótipo tem dito sobre a gente? A gente se encaixa no que a sociedade tem dito? Passa, Bel, por favor. Vamos ler esse texto? É Coríntios, 1 Coríntios, tá, queridos? Eu tirei ali. Coríntios 6, 19. Não precisa abrir não, que o texto está todo aqui, mas dá para ler? É melhor abrir, né? Porque a gente lê tranquilo. Desconfigurou ali o coisa. Vamos ler juntas? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. Amém? Paulo vem trazer para a gente uma verdade bastante interessante nesse texto. Porque Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto de muitos problemas que aconteciam na igreja. Paulo vem trazer para a gente um entendimento de que a gente precisa entender que, você não é seu, você não é sua. E isso vai chocar com a principal teoria norteadora do movimento feminista. Porque o movimento feminista vem dizer para você que o seu corpo é seu e que você pode fazer com o seu corpo aquilo que você quiser. E aí Paulo vem dizer para a gente que o seu corpo não é seu e que você não pode fazer com o seu corpo aquilo que você quer. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, comprado a preço de sangue por Jesus, para que glorifique e engrandeça o nome dele. Amém, mulheres? Esse texto de Paulo, quando a gente vai ler esse texto no todo, Paulo começa esse texto com uma frase: tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Paulo está falando de liberdade. Paulo está falando de uma liberdade que eu e você temos, de viver, de desfrutar de tudo aquilo que está à nossa volta. Mas Paulo também está falando de uma liberdade que não se corrompe, de uma liberdade que sabe escolher, de uma liberdade que entende que ser livre é saber escolher, é poder escolher e é querer escolher. Isso é ser livre. Ser livre é poder dizer: isso eu não faço, isso eu não quero, isso eu não aceito, isso eu não concordo. E muitas vezes nós, mulheres, temos vivido reféns dos valores
que o mundo tem nos oferecido. Nós temos embutido na nossa mente, no nosso coração, um padrão de mulher que o mundo estabeleceu e a gente vive o tempo inteiro buscando alcançar esse padrão de mulher que o mundo diz que a gente tem que ser. E na busca desse padrão de mulher que o mundo diz que a gente tem que ser, a gente se aprisiona. E a gente foge dessa liberdade que Cristo conquistou para mim. Eu tenho a liberdade de não ser do jeito que o mundo diz que eu tenho que ser. Eu tenho a liberdade de não precisar ser gostosa como o mundo diz que eu tenho que ser. Eu tenho a liberdade de não precisar ser magra como o mundo diz que eu tenho que ser. Eu tenho a liberdade de ter cabelo duro como o mundo diz que eu não posso ter. Eu tenho a liberdade de ser do jeito que Deus me fez, sem precisar me corromper para agradar, sem precisar me expor para agradar, sem precisar me expor para me sentir amada, sem precisar me expor para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta satisfeita, para que as pessoas me elogiem, para que as pessoas se agradem daquilo que elas estão vendo em mim. O Senhor nos deu a liberdade de dizer, eu não preciso usar o que está na vitrine. O Senhor me deu a liberdade de que eu não preciso me comparar àquela mulher que está na tela. O Senhor me deu a liberdade de me olhar no espelho e dizer, eu sou linda porque o Senhor me fez assim, do jeito que eu sou linda. Isso é ser livre no Senhor. É não sofrer com aquilo que a gente é. E a gente tem vivido assim. Ai meu Deus, isso aqui tá feio. Ai meu Deus, eu tô gorda. Ai meu Deus, não sei o quê. Ai meu Deus, essa roupa não sei o quê. Ai meu Deus. E a gente sofre. E a gente sofre. E tudo que a gente vê diante do espelho não agrada. Sabe por quê? Porque o mundo diz que não é bom. Porque o mundo diz que não é bonito. Porque o mundo diz que não deve ser assim. Passa, por favor, Bela. Pode passar. E aí eu queria compartilhar com você uma coisa que tem me chamado muito a atenção nos últimos tempos. E na verdade é o que está mais em voga, que são as redes sociais. E é o principal lugar onde a mulher se expõe hoje. Todo mundo posta uma fotinha que seja no Facebook. Todo mundo tem uma fotinha de perfil do WhatsApp, né? Mas o problema, queridas, é o que a gente tem visto no Facebook, no WhatsApp. É como as mulheres têm se mostrado nesses lugares, e aí você olha e pensa assim, é crente? Tem certeza? As mulheres estão clamando, me vejam, eu quero ser notada. Tô bonita? Olha pra mim, vê se eu tô gostosa. Vê bem, tá bonita assim? 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 Não é assim que a gente vê? Não é isso que a gente tem visto nas redes sociais? Não é assim, ó. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui, ó. Isso se chama duck face. Duck face. Bico ou cara de pato. Essa moda foi lançada em 2006, mais ou menos, por alguns fotógrafos americanos. Isso ficou muito famoso, explodiu na época do Orkut. Sabe qual é o objetivo disso aqui? Tornar a foto da mulher mais sensual, porque chama atenção para os lábios e é algo que atrai muito os homens. A boca da mulher é algo que atrai muito um homem. E aí o duck face, depois ele foi se variando e aí passou a ser algo mais cômico, as pessoas começaram a fazer charges, a parodiar o tal do duck face. Depois ele foi evoluindo para o que hoje eles chamam de fish gape, que é a boca de peixe, que deixou de ser o biquinho fechado para ser aquela boquinha assim, ó, entreaberta, mais charmosinha. Mas todo o objetivo disso é trazer sensualidade, é chamar a atenção das pessoas que estão vendo. E eu tenho certeza que pelo menos uma de nós já postou uma foto assim no Facebook, sem nem saber por que está fazendo isso. A primeira coisa que as pessoas fazem quando vai fazer uma selfie é... Não é assim? Está cheio lá. Está cheio lá. E o que as pessoas pensam? O que isso tem produzido na vida do outro?
como eu e você se expõe nas redes sociais, na igreja, na escola, no trabalho, a maneira como a gente se apresenta como mulher, como isso mexe com a vida do outro. Como é que isso interfere na vida do outro? Que tipo de sensação a gente causa no outro quando a gente se presta a se comportar dessa maneira? Por que a gente tem que, de uma maneira ou de outra, buscar sempre uma pose que mostre um bumbum, um peitinho mais empinadinho? Né? Tem mulher que prende até a respiração, que é para o peito dar um tchum, que é para ficar bem visível na foto. E as selfies, de cima para baixo? Qual é a primeira coisa que você vê numa mulher quando tira uma selfie de cima para baixo? O quê? Os seios. Porque ninguém vai ver o seu rosto. Todo mundo vai ver o seu decote. Ninguém vai ver o seu rosto. Querido, sabe o que a gente precisa entender? Que tudo isso é planejado. E a gente cai. E a gente repete. E a gente reproduz. Sem nem saber de onde veio, nem por que está fazendo. Satanás planeja tudo bonitinho assim. E dá para algumas pessoas muito específicas. Ó, você vai lançar isso aqui, você vai lançar isso aqui, você vai lançar isso aqui. E a gente vai na onda, seguindo, fazendo, reproduzindo, sem nem saber por que a gente está fazendo. Lembra que o movimento feminista começou lá no século XIX? Hoje as mulheres estão lutando e não sabem nem por quê. Você está lutando por quê? Quais são os direitos que você está lutando? Da onde que isso veio? Por que começou? Não sei. Eu estou fazendo aquilo que todo mundo está fazendo. Eu só estou repetindo aquilo que está todo mundo fazendo. É moda, não é moda? Essa é a palavra que todo mundo fala. A gente está na moda. Está na moda. Só que crente não anda na moda, queridos. Mulher de Deus não anda na moda. A nossa moda é essa daqui, ó. É atualíssimo. Foi escrita há 2000 anos atrás, mas serve para a gente nos dias de hoje. Uma coisa que a gente tem visto é que a mulher ela tem usado o seu corpo como uma arma. E a gente sabe usar. A gente sabe seduzir. A gente sabe andar de uma maneira diferente quando a gente quer chamar a atenção de alguém. A gente sabe sentar de uma maneira mais ousada quando a gente quer. E muitas vezes a gente faz isso de forma até inconsciente. Porque são coisas que a gente traz na nossa vida, são influências que a gente recebe de forma tão pesada, tão densa, que toma conta do nosso coração e da nossa mente e a gente nem percebe mais. Que a gente senta assim, que a gente senta assado, que a gente anda desse jeito. Eu lembro de uma coisa de quando eu era adolescente, e isso me veio à memória agora. A gente estava brincando, né? Um grupo de meninas, né? Andando na rua, vamos na padaria. E adolescente assim, já sabe andar em bando, né? Vamos na padaria, a gente está indo na padaria. De repente tem um grupo de meninos sentado ali. O que a gente fazia automaticamente? Opa! A gente parava de conversar, ajeitava a roupa, a gente ajeitava o cabelo e... Não era assim? Só que tem mulheres que fazem isso até hoje. E às vezes mulher casada que faz isso até hoje. Tem mulheres que fazem isso e nem percebem. Existem demônios que prendem a mulher a uma sensualidade e que, por mais que ela esteja de burca, ela vai exalar sensualidade. E nós precisamos buscar no Senhor e pedir: Deus me ajuda, Senhor me mostra, Senhor me revela, Espírito Santo, me mostra como é que eu estou, me mostra o que as pessoas estão vendo, me mostra o que eu estou produzindo na vida das pessoas, me mostra como eu estou me mostrando, me mostra, Espírito Santo, se a minha vida, se o meu corpo tem sido arma de destruição na vida do outro e de envergonhamento, se é que essa palavra existe no Evangelho.
Porque é isso que nós temos visto. O mundo é assim. E infelizmente isso tem tomado conta das nossas igrejas. A mulher hoje, ela tem esquecido, nessa ânsia de estar bem, de estar na moda, de estar bem apessoada, como a gente dizia antigamente, essa palavra acho que nem existe mais, ela se esquece que ela foi feita à imagem e à semelhança de Deus. E muitas vezes nós temos destruído a imagem e a semelhança do Pai, porque nós preferimos ser gostosas, nós preferimos estar bonitas, porque o mundo diz que é bonito. Quando você vai numa loja, você experimenta uma calça. A calça está arrochada, mas a vendedora diz, está linda em você. Você está vendo que aquilo não é adequado para você usar. Mas porque alguém te disse que estava lindo, você compra. Nós temos nos rendido assim, a preço barato. Se a gente olhar, muitas vezes... Eu tenho mais fotos ali? Passa, Bel, por favor. Isso. Pode passar. Tudo. Não, volta. Essas 4 são um clássico do Facebook. É o selfie, é a selfie. Ah lá, na selfie. Qual é a primeira coisa que você vê na selfie? De cima para baixo? Eu sei. Ainda mais se for igual a mim que tem pouquinho, ai que negócio fica bom mesmo. E o boquinho? O bocão, né? Quem tem bocão, então, eu não tenho esse prazer de ter bocão, mas... Janivi, imagine Janivi, né? Com isso tudo de boca. E a linguinha, eu esqueci da linguinha, não é? A linguinha é algo assim... Pra quê? Qual é a diferença? Isso abençoa a vida de quem? Isso edifica a vida de quem, queridos? Isso glorifica o nome do Senhor quando e onde? Qual é a necessidade de se expor dessa maneira? Qual é o objetivo de se mostrar dessa forma? O Senhor nos chamou para ser luz. O Senhor nos chamou para ser sal. E sal precisa salgar e a luz precisa iluminar. E desde quando esse tipo de coisa ilumina e abençoa a vida de alguém? Essas fotos eu tirei aleatoriamente do Facebook, mas eu poderia trazer fotos de irmãs assim, que fazem isso. Que vivem assim, postando esse tipo de coisa nas redes sociais. E muitas vezes envergonham o nome da igreja, porque está lá, ó. Fulana de tal, hein? Aí a igreja Batista da Classe. Né? Aí você fala assim, não, gente, minha igreja não tem gente assim não. Minha igreja, as irmãs lá são tudo comportadas. Ninguém faz essas coisas não. Nós não podemos nos render. Nós não podemos nos permitir. Somos mulheres de Deus, criadas para a glória do Senhor. Somos feitas à imagem e à semelhança do Pai. Somos menina dos olhos de Deus. Somos lindas, somos perfeitas, porque assim o Senhor nos fez. E você não precisa se expor para se sentir amada. Você não precisa se render a um nível baixo para que você seja elogiada. Você não precisa se render ao mundo para que você se sinta feliz. O Senhor é quem vai satisfazer o teu coração. O Senhor é quem vai fazer com que você se sinta feliz. O Senhor é quem vai fazer com que você se sinta amada. Busque o Senhor para satisfazer os desejos e os anseios do teu coração. Satanás tem oprimido as mulheres. E aí tem um desafio. Eu não sei se passa, por favor, Bel. Isso aí é o que eu já tinha falado, né? É só para vocês verem lá o Duck Face e o Fish Gape, a diferença. E é assim que a gente vê. Pode passar. São só alguns exemplos. Quem nunca? Deixa essa, Bel, volta. Quem nunca? E aí no Brasil, ainda tem a variação que a gente usa, que faz parte do que esta mulher lançou como moda. E todo mundo sabe o que é. O que é? Beijinho no ombro. Quem é esta pessoa para se tornar referência de algo que eu deva fazer? Se eu tenho a palavra de Deus, eu vou me referenciar numa mulher que usa o corpo como instrumento para destruir a vida dos outros?
Como eu, uma mulher de Deus, que vou para o altar do Senhor, que tenho a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo na minha vida, me permito usar essas coisas como referência? Me permito comprar uma roupa que foi a Anitta que desenhou? Me permito me comportar, usar o meu corpo, andar, caminhar, dançar, seja lá como seja, como essas mulheres que se prostituem na televisão, destruindo lares, destruindo casamentos, porque os homens acham que as mulheres têm que ser assim e a gente se rende. Como pode? Como nós podemos nos render a isso? Nós nos rendemos a isso e as nossas filhas têm nos rendido a isso. Nós temos visto as adolescentes cada vez mais achando que precisam estar bonitas, estar viçosas, serem gostosas, para que elas sejam amadas. O Senhor nos ama como a gente é. E por que a gente precisa se expor dessa maneira? Por que a gente precisa se render, se corromper? Porque isso é corrupção. Porque isso é estar corrompido. Isso é pegar aquilo que o Senhor nos diz. É pegar o que Paulo nos diz: glorifiquem ao Senhor com o vosso corpo, e jogar fora, e jogar no lixo. E dizer: o meu corpo é meu, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Não! O seu corpo não é seu. E você não pode fazer com ele o que você quer. É assim e ponto. Porque é a palavra de Deus que nos diz. E não há meia verdade com a palavra de Deus. Ou é verdade ou é mentira. E acabou o assunto. Não é igual adolescente que fica: mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não tem mais por quê, querida. É assim. É assim. Portanto, glorifiquem ao Senhor com o vosso corpo. O teu corpo tem glorificado ao Senhor, mulher? Você consegue se olhar no espelho? As pessoas que olham para você te respeitam só pelo que elas veem? Os homens que olham para você te respeitam só pelo que eles veem? Precisa ser assim. Precisa ser assim. E não tem desculpa: eu sou baixinha, eu sou gordinha, eu tenho bunda grande, eu tenho peito grande. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Paulo, mais à frente, traz para a gente esse texto de Corinto, 10:31. Assim quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, que façam tudo para a glória de Deus. Paulo aí está falando, o povo de Corinto, está falando de idolatria. E nós não temos idolatrado o nosso corpo? Nós não temos idolatrado a nossa beleza? A mulher tem uma necessidade de estar sempre viçosa, aparecendo. A mulher tem essa necessidade de aparecer. Que a nossa aparência glorifique o Senhor. Que a nossa aparência seja para a glória do Pai. E à medida que o nosso coração e a nossa mente vai sendo transformado, como Paulo diz, todo o resto precisa ser transformado também. Porque é consequência. Porque a gente não se amolda ao padrão desse mundo. Foi isso que a gente estudou hoje de manhã. A gente não se rende, porque a gente não precisa se render. Deus tem muito mais para a gente. O que Deus tem é muito maior do que se render àquilo que o mundo diz que é bonito. Passa, por favor, Bel. Pode passar. Esse desafio foi um desafio que eu vi um amigo meu fazer para a enteada dele. Nós estávamos conversando sobre esse assunto. Nós estávamos conversando sobre a mulher, sobre a maneira como a gente tem visto a mulher na sociedade de uma forma geral. E aí ele falando que viu uma foto que a enteada havia postado no Facebook, que ela tinha recebido mais de 1000 curtidas. E ela é linda. Imagine uma adolescente linda, 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 linda. Toda linda. Ela é muito linda.
E aí ele perguntou para ela, me responde uma coisa. Por que tu só bota foto no Facebook assim, de peitão? Porque ela estava toda... Ele falou, vou te fazer uma proposta. Eu quero que amanhã você tome um banho, lave esse rosto, tira esse monte de maquiagem da cara e poste uma foto sua no Facebook. Porque essa é você. E me diz depois quantas curtidas você recebeu. Vamos ver? Esse desafio serve pra gente. Se você tem o hábito de postar fotos mais ousadas no Facebook, posta uma foto sua. Uma foto sua. De quem você é. De verdade. E veja quantas curtidas você vai receber. Você vai conseguir ter uma noção de como a sua exposição tem fazido efeito nas redes sociais. Sem peitão, sem carão, sem bocão. Só você. Do jeito que o Senhor te fez. Linda assim, do seu jeitinho, com o seu cabelo, com a sua boca. Seus peitinhos guardados. E aí a gente vai entender que, opa, não tá bom. Tem alguma coisa de errado. Não confunda, querida. E a mulher hoje tem confundido muito isso. Beleza, pode passar, Bel, com sensualidade. São duas coisas totalmente diferentes. Você é bela, você é linda, mas você não precisa ser sensual. Você não precisa ser vulgar. Você não precisa se mostrar. O seu corpão, mulher, você tem que mostrar para o seu marido. O seu marido, você tem que ser sensual. Você pode fazer o que você quiser. Ele é o seu segundo dono, a gente pode dizer assim, né? O seu corpo primeiramente é do Senhor e depois é dele. Então para ele você pode ser sensual, você faz bocão, faz peitão, faz bundão, faz o que você quiser. Isso glorifica o Pai. Isso glorifica o Pai. Se há como um acordo, o Senhor fez o sexo para a glória dele também. Para ser desfrutado dentro do casamento. Para ser prazeroso para o homem e para a mulher. E aí, os seus corpos pertencem um ao outro para a satisfação um do outro. Mas se não for assim, é pecado. Se não for assim, você está corrompida pelos pensamentos e pelos moldes que o mundo tem traçado. E aí, Provérbios 31, para a gente finalizar, traz esse texto que eu gosto muito. Vamos ler juntas? A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Olha de onde vai vir o seu elogio, querido. Olha de onde vai vir o apreço das pessoas pela sua vida. Do seu temor ao Senhor. Da sua vida no altar. Da sua vida transformada. Da sua vida santa. É daí que vai vir o seu elogio. Que seja assim nas nossas vidas. Que o seu termômetro não seja a lojista que vende a roupa para você. Né, Catinha? Nada contra. A gente às vezes brinca muito com isso. Tá bonita? Tá lindo. Que o seu elogio não venha dos seus amigos, dos seus vizinhos, nem do seu marido. Nem do seu marido. Porque muitas vezes existem maridos que mais atrapalham do que ajudam nesse sentido. Sabe por quê? Porque instintivamente o homem tem a necessidade de expor a sua mulher como um troféu. E aí tem alguns homens que querem que a sua mulher seja a gostosa, que é para os outros homens verem que ele tem uma mulher gostosa. Então nem o seu marido é padrão de como você deve se expor. O seu padrão de como você deve se expor é a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus te dizendo como tem que ser feito. Essa semana, pesquisando alguns assuntos, eu vi um blog de uma mulher que não era crente, falando exatamente desse assunto.
que a mulher se veste para 3 pessoas. E ela estava, na verdade, montando uma enquete perguntando: para quem você se veste? Para você, para o seu marido ou para as outras mulheres? O nosso assunto não tem a ver com roupa, mas o nosso padrão de aparência, muitas vezes, é um padrão que busca aparecer por causa do outro. E aí, para ser vista pelo outro, a gente se dá a esse desserviço, a gente se dá a esse desfrute de se ser usada sem nem saber que está sendo usada. Porque a gente está sendo usada pelo padrão que o mundo oferece para a gente. Por esse monte de estilistas e fotógrafos homossexuais que têm instituído padrões de belezas que vêm do fundo do inferno. Para trazer conflito à nossa mente e no nosso coração. Porque quando a gente olha, a gente vê: eu não sou assim. Então eu não estou bem. Então eu não sou feliz. Então eu não estou bonita. Porque eu não sou igual a ela. Porque eu não sou assim. E aí, para alcançar isso, a gente começa nessa ânsia de se amoldar a esse padrão. Você não precisa disso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Gênesis diz isso para a gente. Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. A sua imagem e semelhança os criou. Você é a mulher de Deus, a imagem e semelhança de Deus, para viver glorificando o Senhor com o seu corpo e com a sua vida. E entenda que não é uma linguagem figurativa, é corpo físico mesmo. Glorifique ao Senhor no seu corpo, mulher. Se exponha de forma que o nome do Senhor seja glorificado com a sua exposição. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Porque só Ele, para nos direcionar, para nos falar e para nos fazer serem mulheres elogiadas, porque tememos ao Senhor. Amém? Amém. Vamos falar com o Senhor? Pedir a Ele ajuda nesse sentido? Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Porque a gente é frágil. A gente é limitado demais, Senhor. Tem coisas que a gente não consegue enxergar. Tem algumas coisas, Senhor, que a gente não consegue nem dimensionar às vezes ou alcançar. Mas, Senhor, o meu pedido a Ti nesta hora é que o Senhor nos ajude. Nós somos mulheres Tuas, criadas à Tua imagem e semelhança, e queremos viver para a Tua glória. Queremos glorificar ao Senhor com aquilo que a gente é, com o nosso corpo, do jeito que o Senhor deu, mas queremos glorificar ao Senhor, então nos ajude. Senhor, não nos deixe ser corrompida pelo padrão que o mundo tem estabelecido do como é que a mulher tem que ser. De que a mulher tem obrigação de ser assim, de ser assado. Senhor, em nome de Jesus, estabeleça para nós, nos mostre, nos direcione no padrão que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Ah, Senhor, quando estivermos nos armando, quando formos tirar uma foto, quando formos passear, sair, passar na frente de alguém, que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos diga: olha, mulher, isso não é para você. Que o Teu Espírito Santo nos mostre, Senhor, se há em nós sensualidade que nós nem mesmo percebemos. A nossa maneira de andar, a nossa maneira de sentar, a nossa maneira de se comportar quando estamos em grupo com outras pessoas. Deus nos mostre em nome de Jesus. Senhor, queremos viver uma vida de santidade na Tua presença. A Tua palavra nos diz que se não formos santas, não temos como ver o Senhor e queremos Te ver. Então nos ajuda, Deus. É só o Senhor que pode nos ajudar. Senhor, o mundo nos assola. O mundo nos assola com tanta informação, com tanta coisa, com tanta novidade, com tanto modismo. Deus, e nós muitas vezes ficamos embaralhadas com tanta coisa que aparece, que a gente acha bonito até, Senhor. Mas Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, nos faz ver, nos faz discernir aquilo que não é para nós. Muitas vezes nós não conseguimos discernir, Senhor. Nós estamos tão encantadas. Muitas vezes estamos tão perdidas em meio aos nossos sentimentos, em meio às nossas dúvidas, às vezes em meio às nossas dores, que nós não conseguimos discernir aquilo que é para nós e aquilo que não é para nós. Então o Espírito Santo de Deus traz sobre nós discernimento.
Que a nossa exposição, que a nossa vista seja, Senhor, para abençoar homens e mulheres que estão à nossa volta. Que sejamos referência daquilo que se deve fazer, de acordo com aquilo que a Tua palavra estabelece. Que olhem para nós e que vejam o Senhor, que olhem para nós e que vejam aquela mulher que teme ao Senhor e por isso é digna de ser elogiada. Senhor, nós queremos estar bonitas, nós queremos estar bem abençoadas, queremos sim, Senhor, mas que isto seja sem fugir do padrão da Tua palavra. Que isso seja de acordo com aquilo, com os critérios que o Senhor estabelece para nós de mulher de Deus. Então, Senhor, nos ajude, Senhor, nos conduza, Senhor, nos direcione, nos abençoe, trata das nossas vidas e nos molde de acordo com o Teu padrão. Nos ajuda, Pai, nos colocamos diante de Ti e Te clamamos, cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Que o Senhor nos abençoe, querido, amém?